Mococa faz contrato emergencial para coleta de lixo na cidade. A oposição na Câmara questiona a falta de licitação para escolher empresa com proposta de menor custo para o município. Indignado com mais um contrato emergencial em Mococa, sem processo licitatório, o legislador juntou documentos que demonstram a dificuldade financeira do município. Ele quer dizer que quando se faz uma contratação sem concorrência, o custo é maior e mais prejuízo aos cofres públicos. Nós questionamos a forma desse contrato, né? Esse executivo ele gosta muito de fazer contratação emergencial, não respeitando as leis de licitações. A questão também dos funcionários, porque essa semana eles estão parados, os concursados estão lá sentados lá no barracão sem fazer nada, né? Estão proibidos de sair. Por quê? Porque eles contrataram essa empresa e eles não querem deixar com que os coletores. Também existe a questão de que foi modificado a carga horária de todos os funcionários da prefeitura de 8 para 6 horas e também na questão de hora extra, né? Mas eu entendo assim que essa é uma questão que cabe ao Poder Executivo administrar para que coloque esses funcionários para trabalhar. O valor do contrato também é questionado. É de mais de R$1.700.000 para um período de 6 meses. A empresa, que já começou a prestar o serviço no município, faz a coleta e entrega no aterro sanitário do município. A contratação dessa empresa lituceira preocupa porque a mesma tem problemas jurídicos no estado do Tocantins e no estado do Piauí, com indícios de superfaturamento nos valores das coletas de lixos, né? No estado do Piauí, por exemplo, eles teve até os seus automóveis, caminhões apreendidos pela justiça. Então, tudo isso, essa falta de transparência, essa falta de condições para que se possa fazer essa contratação emergencial e essa justificativa, que no meu ponto de vista não se justifica, porque a condição de emergência foi criada, ela não aconteceu naturalmente, nós somos contra tudo isso. O prefeito de Mococa justifica os apontamentos em relação ao contrato emergencial. Sobre os problemas citados contra a empresa, disse que o departamento jurídico acompanha essas situações. Quanto aos coletores do município, disse que eles pararam os atendimentos à população por causa das mudanças na carga horária e, por isso, teve de buscar outra alternativa. Nos últimos 2 meses, nós recebemos informações do Tribunal de Contas que a Prefeitura pagava horas exorbitantes aos coletores e aos funcionários. Tem coletores que recebiam mais de 180 horas extras. Resumindo, ao todo dava R$160 mil por mês de hora extra. De todos os funcionários da Prefeitura, R$500 mil. Como a gente colocou o banco de horas na Prefeitura e estipulou isso, acabamos com essas horas extras. Isso comprometeu muito a coleta seletiva de lixo e a coleta de lixo. O que a gente fez? Contratou emergencial essa empresa para limpar a cidade, mas eu pretendo fazer a licitação até em 3 meses. Então, os contratos emergenciais a gente pode fazer, a gente está parado através do Tribunal de Contas e de toda a situação calamitosa que a cidade viveu, de lixo na rua, de não recolhimento, de coletores não trabalhando como deveriam ser. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil destaca que deve haver zelo com dinheiro público, deve ser licitado. E isso acontece quando há disputa de preço. É preocupante o fato de existir vários contratos emergenciais, tendo em vista que o contrato emergencial é exceção para compra e adquirir produtos e serviços. A regra é contratar via licitação, uma vez que tem que se zelar pelo dinheiro público, pelo erário público. Havendo a licitação, é algo que vai acarretar uma economia no município, uma vez que haverá concorrentes na licitação. A gente quer que tudo esteja de acordo com a lei. E se tem que haver licitação, é para conseguir um melhor preço, o preço menor. Então não é a primeira vez, né? Teve contrato emergencial para saúde, para transporte público e agora para coleta de lixo. Então, como nós, como cidadãos, nós queremos economia no dinheiro que nós investimos com nossos impostos. Então, por isso a nossa preocupação com esse novo contrato emergencial, para que não estejam gastando a mais
do que realmente deve ser gasto, né? Gislene Lopes, de Mococa, para o Jornal da Clube. Sobre os problemas na justiça da empresa contratada para fazer a coleta de lixo em Mococa, a Lituceira Limpeza e Engenharia não se manifestou. Agora ao vivo, Rafael Guiar traz mais informações. Rafael. Exatamente, isso envolve dinheiro público, né, Pussi? Tem que ter muita atenção. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o advogado, doutor Ricardo Sobral. Doutor, contrato emergencial é necessário em quais situações no município? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O contrato emergencial, ele pode ocorrer quando tiver uma situação fática de força maior, um motivo que ninguém podia prever. Uma chuva muito acima da média, uma tempestade, algo nesse sentido. Doutor, a coleta de lixo caracteriza esse fator emergencial? A coleta de lixo, ela é algo frequente, que tem que ser feito todo dia. Então, pelo motivo só de ser o lixo, de ser importante, não caracteriza a necessidade de uma contratação emergencial. Doutor, continuando nessa linha, o prefeito alega que contratou a empresa dessa forma por causa das mudanças na carga horária dos coletores do município, que não estavam atendendo aí a população. Essa também é uma justificativa para contrato emergencial? Esse fato da justificativa deve ser analisado primeiro pela Câmara, que tem essa função, depois ela pode ser analisada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Mas um ajuste de carga horária não é algo que acontece de uma hora para outra, isso deve ter tido uma ação e, além disso, poderia ser solucionado, por exemplo, com um processo seletivo para a colocação de trabalhadores naquela função e não a necessidade de contratar uma nova empresa com caminhões, demais equipamentos por um período de 6 meses. Doutor, a gente pode dizer que faltou planejamento nesse caso? Sem dúvida nenhuma. Se você tem a coleta de lixo acontecendo todo dia há muitos e muitos anos e por algum motivo a necessidade de uma contratação emergencial por 6 meses, há uma suspeita muito grande e um indício de falta de planejamento da administração pública nesse sentido. Sabemos que a lei permite quando é necessário, mas é justo que não haja concorrência tratando-se de dinheiro público? O contrato emergencial ele deve ser uma exceção da exceção. Por isso que ele pode acontecer somente quando ocorre um caso imprevisível ou que não era possível de ser feito a licitação, porque na licitação se discute preço e se economiza o dinheiro público. Doutor, a oposição na Câmara questiona essa situação. O que os vereadores devem fazer nesse caso? O vereador ele tem a função institucional de controle dos atos do prefeito. A Câmara, nesse momento, deve instaurar o procedimento adequado e analisar a justificativa apresentada para a contratação por meio da emergência e verificar se essa justificativa está dentro do que a lei prevê essa exceção. Doutor, até porque é dinheiro público, né? Precisa ter mais atenção nesse caso. Sem dúvida. E a Câmara exerce essa função muito próxima ao prefeito. Todo gasto por contrato emergencial deve ser feito somente com muita cautela. O contrato emergencial não pode ser uma ferramenta para destinar dinheiro público a uma empresa A ou B. Tá certo, bem explicado para a gente. Então, doutor Ricardo Sobral, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Obrigado, Rafael.